Caio Zanerato. O Caio é economista na Universidade Federal de Jataí e, como eu tinha dito, né, o projeto ele traz pessoas que são muito queridas para nós, e hoje, em especial, quem está aqui, né, é o esposo da Tatiana, o Caio está aqui com a gente, e ele vai falar sobre uma temática que eu acho que é extremamente pertinente no mundo contemporâneo, mas que é algo que a maioria de nós não sabe lidar, que é a questão do planejamento. Então, acho que vai ser muito rico para todos ouvir o Caio hoje e compreender um pouco melhor as estratégias, né, de planejamento para a vida, para as questões financeiras e etc. Então, vai ser um rico para todos nós que estaremos participando dessa atividade hoje. Bom, como sempre, gostaria de orientar a todos que mantivessem os seus microfones e câmeras desligados, exceto dos nossos intérpretes, né, e do palestrante. Assim que a gente for iniciar a fala do Caio, eu também desligo minha câmera e meu microfone, para que a gente facilite o trabalho das nossas intérpretes nessa noite. Então, eu vou falar um pouquinho, então, quase no horário, né, mas enquanto isso eu já vou falar um pouquinho do currículo do Caio, para que vocês possam, né, do percurso do Caio e de que lugar de fala ele coloca essas questões para nós hoje. Bom, o Caio é graduado em Ciências Econômicas, né, bacharelado, e tem mestrado profissional em Administração pela Unifla, MBA em Operações Logísticas e MBA em Gestão Empresarial. Ele atua como servidor técnico-administrativo da Universidade Federal de Jataí, com a função, me corrija se não tiver atualizado, de coordenador do Departamento de Materiais e Patrimônio. O Caio já tem um trabalho, né, há bastante tempo com essa área de planejamento, da área de economia e administração, e ele vai falar com a gente essa noite sobre esse assunto. Então, é um grande prazer receber você no projeto, Caio, e eu acredito que todos vamos ficar bastante satisfeitos com a possibilidade de poder falar um pouquinho melhor sobre essa temática que é tão importante, tão contemporânea. Então, a palavra é sua, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado pelas palavras, pela apresentação, é um prazer estar participando aqui desse projeto. Eu tenho acompanhado, não muito próximo, né, mas em questão de ver as palestras, mas eu estou próximo fisicamente, porque a Tati vem transmitindo isso tudo daqui de casa, né? E é um prazer estar participando. Eu vou tentar contribuir com alguma coisa do que eu tenho de experiência nisso, né? Fora dessa minha apresentação, feita pelo Stael, eu também venho de quase 10 anos de área bancária. Eu tenho uma carreira profissional bem diversificada, passando por várias áreas. Então, na minha adolescência, eu também pratiquei muitos esportes. Isso aí me dá uma visão de trabalho em equipe, a importância de confiar no próximo, né? Ter feedback de notícias, de informações que sejam pertinentes, e pode ser uma crítica do seu serviço, trabalho, né? Que sejam construtivas. E dessa forma a gente vai construindo uma linha de raciocínio que chega tentando contribuir com esse atual momento, né? A gente está passando por um período muito difícil desse isolamento social, dessa pandemia, que todo mundo
foi pego de surpresa, ninguém está preparado para isso, ninguém se planejou para isso, como é o tema da palestra, né? E a questão, como eu estou vendo aqui, e foi o meu princípio de preparar essa apresentação, o público é o mais heterogêneo possível, né? Então, eu não vou me atentar muito em falas técnicas, eu vou tentar ser bem claro para que todo mundo entenda. Eu não vou procurar não usar um linguajar difícil, nada dessa forma. A minha intenção é que todo mundo saia com alguma coisa a mais, né? Que seja acessível para todo mundo. A ideia é, sim, que todo mundo possa melhorar a condição de vida com as suas ações dentro do que for possível, né? A motivação que eu tive para estar aqui com vocês primeiro que eu acho que essa temática não foi abordada ainda, como a Estel falou, e é bem interessante. Tem muitos alunos da professora Tatiana aqui, que são da área de letras, e esse tema é bem abrangente. A gente vai ver que tem vários tipos diferentes de planejamento, né? E eu vou falar como uma forma bem abrangente, sim. Dessa forma, vamos lá, já vou começar um pouquinho com a definição, né? Definição de planejamento pode ser o conceito de planejamento estratégico se refere a um processo sistêmico que permite definir o melhor caminho a ser seguido por uma organização. No caso aqui, na definição, a gente está falando sobre empresas, mas no paralelo a gente pode entender isso aqui como a vida, tá? Nossas ações, nosso mover para frente, né? Nossa tomada de decisão. Dentro das organizações para atingir um ou mais objetivos, dentro de um contexto previamente analisado. Isso se faz analisando cenários, definindo metas e ações que permitirão chegar onde esta se deseja. Ele é o conceito básico da gestão e administração empresarial. Tá? Essa é uma definição e a gente tem outra, que também é bem similar e vai falar mais ou menos a mesma coisa com outras palavras. O conceito de planejamento consiste no ato de criar e planejar antecipadamente uma ação, desenvolvendo assim estratégias programadas para atingir determinado objetivo. Funciona como uma forma de identificar um alvo específico, como a intenção de organizar e aplicar as melhores maneiras de atingi-lo. Ou seja, planejar, a gente precisa planejar para fazer alguma coisa. A gente precisa ter algum objetivo, alguma meta a ser alcançada, né? Com os tipos de planejamento, isso aqui vai ficar mais claro. Olha só, a gente tem o planejamento financeiro, planejamento estratégico, familiar. A gente pode planejar a nossa semana de forma organizada, tudo que a gente vai fazer na nossa agenda semanal, né? A gente pode planejar as operações de uma empresa, a gente pode planejar os processos de uma determinada situação, de uma determinada ação, né? Pode fazer um planejamento tático, pode fazer um planejamento orçamentário. A gente deve fazer, num paralelo para a nossa vida cotidiana, fazer um planejamento de compras, por exemplo, num supermercado, onde a gente saiba o que vai comprar, quanto vai consumir ao longo de um determinado período.
e dessa forma a gente ser mais assertivo nas nossas ações, né? Outro exemplo também pode ser algo mais prazeroso, planejar uma viagem. Você vai viajar para um lugar novo, você vai se planejar, se propor a conhecer locais novos, situações novas, gente nova, seja o que for. Você pode planejar para otimizar o seu tempo, né? E ter o máximo de ganho possível dentro dentro desse seu objetivo. Vamos já pular um pouquinho aqui de como fazer um planejamento. O que é um planejamento? Como a gente já viu na definição, é alcançar um objetivo, é ter uma meta e tomar decisões para que essa meta seja alcançada da melhor forma possível, né? É o alcance de um objetivo. Eu vou, mais para frente, vocês vão ver, ter um objetivo com 3 situações diferentes. O alvo é atingido, é o mesmo, mas com 3 formas diferentes, 3 propósitos completamente diferentes e 3 execuções diferentes. Tá? Por que devemos planejar? Né? O primeiro é para alcançar um objetivo. Saber que realmente por que a gente deve planejar. Primeiro, a gente precisa, uma parte do planejamento, a gente precisa se conhecer, saber o nosso tamanho, saber as nossas limitações, exatamente o tamanho. Você pode dar um passo do tamanho das suas pernas. Nem maior, nem menor até pode, né? Mas maior pode causar um acidente, você pode não conseguir dar um passo maior do que as suas pernas, né? Então, se conhecer é a principal atividade de um planejamento. Você saber quais são as suas limitações, quais são as suas forças, dessa forma. Eu vou falar mais para frente um pouquinho de uma ferramenta que usa muito isso, né? Uma ferramenta bem simples que pode ser usada como exercício diário por qualquer um. Tá? Você saber aonde você está e o que você quer alcançar, ou seja, alcançar um objetivo, né? Você vai partir de onde, vai percorrer que caminho e vai chegar aonde. Tá? Faça um paralelo disso aí para ações pessoais. Tá? Saber quem que você pode contar nessa jornada, formar uma equipe, seja contar com familiares, seja dividir a experiência com alguém, achar um ponto seguro que você possa se sentir à vontade para conseguir desenvolver esse propósito. E ter também a interação com opiniões adversas. A gente precisa, sim, conversar sobre o nosso planejamento, conversar com outras pessoas, um planejamento que não passa por um momento adverso, você simplesmente tem uma ideia que na sua cabeça é perfeita. Mas se você parar para conversar com alguém, um ponto de vista diferente pode ver um erro que você não considerou ou que você não julgava, que é primário. Um erro simples pode acabar com um projeto de uma hora para outra. Isso é muito importante. Numa conversa que você tenha com alguém, se você tiver como responder todas as perguntas, se você estiver seguro para responder qualquer tipo de situação, qualquer tipo de adversidade, você está com um planejamento muito bem preparado. E é bem provável que você tenha sucesso com isso. Tá?
E por onde começar o planejamento, né? Primeiro, por um diagnóstico, saber o que você precisa, o diagnóstico do que você tem, o que você precisa e onde você vai chegar, né? Traçar filosofias e diretrizes para fazer esse plano, né? Formar metas e indicadores que você possa ter parâmetros de sucesso ou não, alguma coisa que você pode mensurar, né? Executar o projeto e o processo. O fazer é muito importante. Você sair só do planejamento e ir para a ação. Esse é um fator determinante para qualquer tipo de coisa. Você planejar, planejar, planejar e não sair do lugar, você só fez um exercício de imaginatório, mas você sair dessa circunstância para a ação é um outro caso muito difícil, né? Tem muita gente que planeja, 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 mas a função dele final é planejar, é ter um plano perfeito. E sempre vai achar alguma coisa que possa ser melhorada e continua planejando, continua consertando, continua revendo o plano que ele tem, né? E no final tem um plano perfeito, mas já passou tanto tempo que ele não consegue executar. Então, em paralelo ao planejamento, é ter ação. Você se propor um prazo para cumprir o que você faz, né? Tem um prazo estipulado. Vou fazer tal coisa em data tal e vai durar tanto tempo. Você ter que volta a ser um pouco das metas, das diretrizes que você vai seguir, né? E o controle, se você está seguindo o seu planejamento e está executando de forma correta. Imprevistos normalmente acontecem e podem acontecer sim. Tá? Um planejamento, por mais que você contemple muita coisa, ele pode ter atos falhos. Tá? Então, como fechando isso aí, podemos falar um pouquinho de definir objetivos e prazos, né? Por onde começar, definir objetivos e prazos, conhecer o cenário que você está vivendo, seja um cenário político, seja um cenário econômico, seja um cenário climático, seja um cenário, o que você estiver enfrentando, qual for a sua realidade. Se prepare para trabalhar dentro dessa sua realidade, porque uma realidade que você vive pode não ser igual ao seu vizinho, embora esteja do lado da sua casa. São situações completamente diferentes, né? Identificar fraquezas e ameaças que possam colocar seu projeto em risco, né? E executar, fazer, propriamente dito, né? Botar a mão na massa. Uma ferramenta que é muito simples e fácil da gente utilizar é análise SWOT. A análise SWOT parte praticamente de você tratar e identificar suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades e suas ameaças. Tá? É uma sigla que vem do inglês, e você, tendo um norte dessas 4 dimensões, você consegue, de uma forma razoável, ser bastante assertivo no início de um planejamento, ou um planejamento mínimo para qualquer situação que você queira desempenhar, né? Você tendo suas forças, você sabe o tamanho da sua perna. Você tendo as suas fraquezas, você sabe aonde você pode chegar ou não, se a missão está muito pesada ou muito leve. Tá? Se você tem as oportunidades, pode ser que seja um momento certo de você começar a fazer algo. Ué?
Bom, voltou? Foi, Caio. Voltou? Estamos te ouvindo, tá bom. Então tá joia. Então, se estava falando das oportunidades. Oportunidades podem aparecer quando você menos espera. Alguma situação que você esteja vivendo e de uma hora para outra aparece uma oportunidade que você tem que analisar sem planejar muito, mas de uma forma mais rápida e mais instintiva até, né? De como agir. E você, usando uma ferramenta desse tipo, você consegue algo mais assertivo sem se aprofundar muito. Isso aí é um princípio básico, né? E ver as ameaças, o que você ganha, o que você perde com isso, né? A carreira de cada um simplesmente nada mais é do que tomada de decisões. A gente vai tomando decisões desde pequenos, seja nas nossas aptidões, nossos talentos manuais, nossos talentos físicos, né? E o que vai determinar aonde a gente vai chegar. Tem gente que vai para exatas, tem gente que vai estudar humanas, tem gente que vai para a área de saúde, e assim por diante. Cada um vai tomando decisões que tornam o caminho de cada um único, né? Então, não é receita de bolo. O que pode servir para mim, para o meu filho, pode ser um desastre. Cada um vai ter a sua realidade, por isso que o planejamento tem que ser individual. Ninguém é melhor para fazer o seu planejamento do que você. Conhecer as limitações, conhecer as suas virtudes, é o ponto-chave para conseguir, sim, ter sucesso nas suas tomadas de decisão, né? E o mais importante de tudo é tomar as atitudes com que você que você tenha mais afinidade, tá? A título de curiosidade, temos mais algumas ferramentas também que pode tratar planejamento. Você tem a ferramenta de missão, visão e valor, análise 360 graus de oportunidades de negócio, tá? As 5 forças de Porter. Michael Porter é o guru, é o mestre da análise estratégica. Ele trata muito de planejamento como forças estratégicas para qualquer tipo de situação, né? Principalmente para enfrentar mercado, para você analisar concorrência, para você ter uma visão global de qualquer tipo de coisa. Se alguém quiser uma referência mais técnica, uma ótima referência é o Michael Porter, tá? Matriz BCG, definição de metas para pequenas e médias empresas. Essas aí são algumas ferramentas básicas que são usadas para poder começar um planejamento e seguir uma situação mais confortável para qualquer plano que você tenha. O exemplo que eu vou dar aqui de planejamento, a ação é a mesma, tá? Mas a execução é completamente diferente, como eu falei para vocês. Uma travessia marítima, travessia do Atlântico, tá? Isso aí a gente já vive desde do início da nossa história, as grandes navegações, né? Muita gente já passou por isso, né? Mas hoje em dia é uma situação muito corriqueira. Todo o nosso comércio, quer dizer, todo não, a maioria do nosso comércio exterior, nossas importações e exportações, são feitas via navio. Todo mundo já viu aqueles navios gigantes com containers, todo carregado com container, né? Que chegam as importações e as exportações via container. Dessa forma bem profissional, bem corriqueira.
Logisticamente, é diário isso aí, são vários navios que atracam e que zarpam todo dia da nossa costa, né? Trazendo mercadorias das mais diversas possíveis, de todo tipo de utilidade e especificidade, né? Essa travessia marítima, ela pode, normalmente, ela é feita pode ser feita com esse propósito mercantilista, né, de importação e exportação, mas também temos alguns cruzeiros que o pessoal faz como turismo, como lazer, né, e também faz via navio essa travessia. É uma rota, como eu falei, bem conhecida e segura, digamos assim, né? Mas os outros dois exemplos que eu vou dar, para a gente fazer um contraponto dessa abordagem, é uma travessia a remo, feita por um brasileiro em meados dos anos 80, mais precisamente em 84, né? Pelo Amir Klink. Ele atravessou o Atlântico Sul, vindo da África até o Brasil, num barco a remo. Foi a primeira vez que alguém fez algo do tipo. É algo totalmente inusitado e inimaginável para a maioria das pessoas. Mas ele foi lá, imaginou e concluiu, né? E, mais recentemente, um senhor de 72 anos, Jean-Jacques Savin, atravessou o Atlântico Norte pode ser definido como um barril ou uma cápsula totalmente à deriva. Simplesmente ele zarpou, ele foi solto no mar como uma garrafa com uma mensagem dentro. A gente trazendo referências das nossas histórias de infância, né? Ele entrou como uma garrafa com uma rolha no mar, foi solto, foi dado a própria sorte por onde a maré e o vento levasse ele, né? Bom, são três situações completamente, embora o objetivo fosse atravessar o Oceano Atlântico, a execução foi completamente diferente nos três casos. Eu vou entrar mais na particularidade de cada uma, e a gente vai entender um pouquinho mais o que envolve o planejamento de cada uma dessas ações, né? O navio, ele normalmente, todos eles, seguindo um princípio logístico, ele vai funcionar como as vias marítimas, né? Até para conseguir ter economia de consumo e, seguindo o princípio dos aviões e dos automóveis, eles seguem quase que uma estrada, uma rota marítima, né? Rotas marítimas tem rotas, já ouvi falar de relatos de rotas que tem um navio gigante desses passando a cada 15 minutos. É um tráfego muito intenso, né? E, em paralelo, coloca em risco aventureiros, como esses outros dois. Um caso a deriva e o outro um barco a remo. Porque um navio no meio do mar, ele funciona praticamente por aparelhos. Ele não tem visão, a rota ele não segue pela visão do seu comandante, e sim por radares e outras situações. E algo muito pequeno pode ser passado por cima, pode ser atropelado, e o navio nem sentir alguma alteração, ou impacto, ou barulho, ou qualquer coisa do tipo, né? Então, o trajeto, ele é muito definido, você sabe isso aí muito bem. E como uma viagem de ônibus ou avião,
você tem hora de partida, hora de zarpar e hora de atracar, hora da chegada do seu objetivo. Então, você tem um cronograma que você sabe o que seguir, né? Você vai ter aí, conforme o seu planejamento, algo que você possa acelerar ou atrasar a sua viagem para conseguir manter esse plano e determinar esse prazo, cumprir esse prazo de forma correta, né? É muito importante sair, zarpar, começar a viagem numa hora marcada e chegar também numa hora marcada, porque vai ter gente te esperando, você tem, seja, se for uma encomenda de um container, você tem gente esperando por essa compra, você tem situações que tem que contar com aquele planejamento logístico cirúrgico. Você não pode haver erro. Ele conta com as horas que chegam, né, para dar tudo certo e chegar ao seu destino de forma correta, né? E numa viagem também de turismo, da mesma forma. Imagina você como passageiro chegar para o embarque, o navio não está lá te esperando, ou se antecipou e saiu antes, ou você chega e ele atrasa bastante para sair. Gera um desconforto, gera insatisfação do consumidor, né? E na chegada também, tem gente esperando, tem a logística toda dessa pessoa de voltar para a casa dela, de conhecer um novo lugar, seja lá o que for o objetivo dela, né? Para isso, quem planejou essa viagem vai saber o quanto de consumo de combustível é gasto para fazer isso aí, usando uma margem de erro para mais, né, para sobrar alguma coisa, para suprir algum imprevisto, alguma adversidade, você se planeja para tratar algum tipo de erro, né, que possa vir a acontecer, né, e também você se precaver de forma climática. Você pode pegar uma tempestade no meio do oceano, você pode pegar ventos contrários, você pode pegar ventos a favor, que nesse caso vão influenciar sim no seu consumo de combustível. Ventos contrários, você vai exigir mais do seu motor para seguir em frente, né? Tendo, consequentemente, um consumo maior de combustível, e no caso contrário, a situação inversa. Ventos a favor, o motor vai funcionar de forma mais livre, né? Sendo menos exigido e consumindo menos combustível. Esse tipo de planejamento tinha algum áudio ligado. Esse tipo de planejamento, sim, vai interferir na execução da viagem. E aí você tem que planejar, fazer todo o planejamento da viagem para você ser assertivo, deixar todo mundo em segurança, concluir o seu objetivo de chegar ao outro extremo, né? Aí a gente vai voltar lá para 84. A Mirklink, para quem não conhece, é um aventureiro brasileiro que em 84 ele é economista de formação, mas ele é um navegador que já cruzou o mundo via veleiro, ele já viajou o mundo, e a sua primeira experiência náutica mais importante foi a travessia do Atlântico com barco a remo. Ele saiu da Namíbia, em Luderitz, na Namíbia, na África, né? E chegou no Brasil, remando. O barco dele
Para vocês terem uma ideia de dimensão, ele media quase 6 metros, não tinha 6 metros de uma ponta a outra. E o único meio dele conseguir se locomover eram remos. Ele remou literalmente o Atlântico inteiro. E para conseguir essa façanha, de algo nunca imaginado antes, ele próprio construiu esse barco, tá? Ele desenvolveu o design, ele se preparou, ele tinha uma preocupação muito grande que no planejamento dele, no projeto do barco dele, antes de projetar a viagem, ele projetou o barco, propriamente dito. Estudando e conversando com engenheiros, ele tinha um plano de fazer um barco que não virasse, que de qualquer jeito ele sabia que se ele enfrentasse uma tempestade, o barco poderia virar. Ele queria fazer um barco que não virasse. E aí, conversando com um engenheiro naval, amigo dele, ele viu um ponto de vista diferente. Para sobreviver a uma tempestade dessa, o mais interessante não é que o barco não virasse, e sim que ele usasse outro princípio, que ele desvirasse, como um João Bobo, que ele sempre, por mais que ele capotasse, e isso aconteceu na viagem, ele pegou algumas tempestades que ele capotou várias vezes, né? Ele usou o princípio do João Bobo para o barco dele sempre cair de pé. Né? Isso aí é um ato fundamental para o sucesso dele. Né? Ele percorreu 7.000 quilômetros de extensão a remo, saindo de lá e chegando na Bahia. A viagem dele durou 100 dias. E ele teve sim que planejar o consumo de comida, o consumo de água, o consumo de energia, tudo num espaço de um barco de 6 metros. Tudo que ele levou estava com ele. Ninguém foi lá fazer qualquer tipo de contato físico com ele. Ele passou literalmente esses 100 dias sem ter contato com ninguém. O único contato que ele tinha era via rádio amador. Ele teve que se formar como rádio amador para conseguir se comunicar com todo mundo. E em 84, não existia ainda GPS, não existiam ainda ferramentas que hoje são muito simples e facilitam muito a navegação de quem vai atravessar uma viagem dessa, né? Ele teve que planejar comida, ele teve que planejar água potável, ele teve que planejar remo reserva, ele teve que planejar imprevistos, ele teve que planejar quebra de alguma coisa, ele teve que planejar tudo de uma situação que ninguém nunca tinha feito. Então, ele corria, sim, sério risco de vida. Ele só tinha uma certeza, que ele, antes de tudo, no planejamento dele, vale dizer que o Amir Klink é um estudioso ferrenho. Ele procura pesquisar todos os tipos de referência que possam ajudar ele nos objetivos dele, né? E aí ele descobriu que a grande sacada das navegações portuguesas foi descobrir o movimento ciclônico e anticiclônico do Atlântico, o que facilitava muito as navegações. Ele pegou uma corrente marinha que facilitava muito o esforço dele de remo, né? Ele veio a favor da corrente, digamos assim. E isso, a escolha do ponto de partida da viagem dele se deu por causa desse fenômeno, né? De tornar a viagem dele mais fácil. Ele só tinha uma certeza, que mesmo se por um acaso ele morresse,
a maré, a corrente ia levar ele e ia empurrar o barco dele até o Brasil. Ele sabia que ele ia chegar uma hora. De um jeito ou de outro ele ia chegar, né? É uma aventura épica. Tá tudo bem escrito no livro 100 Dias Entre o Céu e o Mar. É um livro que eu particularmente gosto muito, e é uma aula de planejamento na essência. Sem dados técnicos nenhum, é uma aventura muito bem descrita, e que faz a gente se apaixonar por planejamento, né? Saber como se preparar para atingir determinadas coisas. Ele sim, mesmo planejando tudo da melhor forma possível, enfrentou muitos contratempos. A viagem dele por várias vezes teve em xeque, quase não aconteceu. Ele não conseguiu patrocínio, ele não conseguiu apoio financeiro, conseguiu muito pouco apoio logístico, digamos assim, né? Mas ele superou todas as adversidades. No livro, ele demonstra muito bem cada tipo de problema que ele teve e que ele teve que superar, mesmo sem ter planejado. Voltando um paralelo ao planejamento, ao longo da execução do que a gente se propõe, do que a gente faça, acontece problemas que desviam a gente do objetivo. Coisas que podem não ter sido planejadas, né? Mas que você está preparado para agir rápido ou ter alguma resposta a esses estímulos, fazem você ter sucesso, sim, né? E aí chegamos a 2019, em que o Jean-Jacques Savant, 72 anos, um ex-militar francês, ele constrói uma espécie de tonel, um barril, uma cápsula flutuante, e ele se joga no mar, tá? Ele sai das Ilhas Canárias, em El Hierro, e chega ao norte de Porto Rico. A viagem dele foi um pouquinho mais curta do que a do Amir, né? Ele percorre 5.800 quilômetros, mas numa situação que ele era simplesmente passageiro. Simplesmente passageiro. Ele não tinha controle nenhum de onde ele estava indo, como ele estava indo, a que velocidade, ele só sabia que estava indo, né? Essa história ficou famosa, muita gente acompanhou a localização em tempo real dele pelas tecnologias que existem hoje em dia, né, por GPS, telefone via satélite e várias outras ferramentas, né? Ele estava sendo acompanhado pelas redes sociais e fez o planejamento dele, né, como qualquer outra viagem. E para vocês terem uma ideia, o barco do Amir ele não conseguia ficar em pé, só pela parte de fora do barco. A dele não, ele fez essa cápsula com 3 metros de comprimento e ela tinha 2,10 de altura. Ele conseguia ficar em pé dentro dessa cápsula, né? Ele tinha uma mobilidade. E você tem muitas tarefas dentro. Ele falou que, embora fosse passageiro, em nenhum momento ele ficava sem fazer nada. Toda hora tinha alguma coisa para fazer, algo para você se preocupar, algo para você fazer, você sempre tem alguma missão. O Amir também retrata muito bem isso no livro dele. Ele teve que se propor a um método de trabalho para conseguir ter mais assertividade na localização dele, na eficiência da remada dele, não perdeu todo o trabalho que ele tinha ao longo digamos assim, da jornada dele de remo, né? A viagem do Jean-Jacques demorou 127 dias. E ao contrário do Amir, que teve suprimentos que sobraram
a viagem dele, ele poderia, sim, passar mais tempo no mar executando essa empreitada. O dele não, ele errou o planejamento. Faltou alimento para ele no final da jornada. E aí ele também levou equipamento de pesca para pescar peixes e se alimentar. O equipamento também acabou, ele começou a passar fome. Ele só conseguiu concluir a missão por ter sido ajudado por 2 navios transatlânticos, esses cargueiros, que pararam para dar alimento para ele. Ele pediu ajuda via rádio, o pessoal encontrou ele, deu alimento e ele continuou a empreitada. Então, houve sim um erro de planejamento, quase que ele tem que desistir no meio do caminho. Mas, graças a ajudas externas, graças a outras situações, ele perseverou e conseguiu concluir o que ele se propôs, né? Atravessar o Atlântico, literalmente à deriva, né? Um tipo de aventura desse é fantástico, com um senhor de 72 anos, você tem uma visão de vida, você trata valores completamente diferentes do que é a nossa situação comum, do nosso dia a dia, da nossa rotina. São outros valores, são outras situações que importam muito mais do que simplesmente passar um ciclo para o outro, né? Dessa forma, a gente viu como o planejamento, por mais que seja feita e tenha um objetivo em comum, seja atravessar o Atlântico e como você atravessar o Atlântico, a gente pode ter situações completamente adversas para cumprir isso, né? Umas com mais emoção, outras com menos, mas o fato mesmo se a gente planejar tudo da melhor forma possível, um simples erro, esquecer uma válvula aberta num barco, você pode afundar, você pode colocar todo um plano desse a perder por causa de um simples detalhe de esquecimento, um relaxamento despretensioso. Nos 2 primeiros casos, os navios e a travessia a remo, a travessia teve um total sucesso de planejamento e execução. Mas no terceiro, teve erro de planejamento, mas também superou as adversidades e deu tudo certo. Então, tudo que a gente precisar fazer, gente, o mais importante é que a gente se atente a todo tipo de situação, todas as formas que a gente tem de alcançar os objetivos, principalmente fazer o que gosta, o que quer, né, o que for possível, nada que seja muito forçado para a gente. Nesse tempo de pandemia, a gente tem que se rever muito nossos valores, nossas atitudes, nosso significado de seguir em frente. Saber o que vale a pena, o que não vale, e procurar alguma coisa que torne a nossa jornada com mais sentido, né? Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês e agradeço muito de estar participando aqui, foi um prazer desenvolver isso aqui e relembrar histórias que eu gosto muito. Eu sempre tive um contato muito grande com o mar, né? E é um tema que me inspira muito. E eu gostei muito de participar aqui com vocês e estou aberto às questões, qualquer tipo de pergunta que possa vir. Muito obrigado. Muito obrigado, Caio. Eu acho que a questão da metáfora é sempre muito rica, né? Para qualquer situação, para qualquer exemplificação, a metáfora não pode ser deixada de lado, porque ela é uma explicação que
atinge a todos, como você falou no início. Bom, pessoal, enquanto vocês vão colocando as questões de vocês, eu vou colocar a minha. Bom, como você colocou no início, né, ninguém se planeja para uma situação como a que a gente está vivendo agora, a questão da pandemia. A gente pode ser a pessoa mais planejadora, digamos assim, né, do mundo, mas uma situação dessa é algo que a gente não tem paralelo, né? A gente não está preparado para um tipo de situação dessa. Bom, você acredita que, nesse caso, uma situação como essa, o que é mais importante, assim, para as pessoas e para as empresas? É a criatividade, a capacidade de inovar? O que faz o diferencial num momento como esse, que a gente não tem como fugir do que acontece e que foge totalmente ao nosso controle? Sim, sim, a criatividade agora é a chave fundamental para a gente sair disso. A gente vê o crescimento do desemprego de uma forma estrondosa, muita gente perdendo renda e tendo que se reinventar para isso, né? Hoje em dia está cada vez mais forte a situação da economia colaborativa, né? E os nômades digitais estão cada vez mais presentes na sociedade, de uma forma como um todo. A gente viu a viabilidade de colocar o teletrabalho funcionando. Então, muita gente está trabalhando de casa e vendo que é possível. Ninguém se planejou para isso, que já não vinha tendo um teletrabalho antes e tivesse acostumado, a maioria foi pego de surpresa. Teve que se adaptar, teve que se reinventar. Esse projeto foi uma adaptação, foi tentar se reinventar para levar conhecimento, um pouquinho de conhecimento para a sociedade, né? Dar uma resposta ao que a gente na universidade faz. Nós temos vários exemplos de resposta, de desenvolvimento de tecnologia para combater essa situação dentro da universidade, seja na área da saúde, na área da tecnologia, fabricação de EPIs, fabricação de respiradores, ventiladores, né? Tudo isso é uma resposta que a gente vem dando. E para combater esse desemprego, sim, tem que se reinventar. Às vezes a gente tem que achar habilidades que a gente nem sabia que existiam, mas que estavam dentro da gente, né? Alguma habilidade que você deixa de lado, mas que agora aparece a oportunidade de você colocar isso em prática. Então, sim, a pandemia pode ser uma oportunidade de você alavancar algum projeto que você não tinha antes, pela situação de você precisar se reinventar. Tem várias situações que a gente pode conseguir renda através da internet. Os aplicativos são os mais variados possíveis. Tem aplicativo Bulban, né, de designer, o próprio iFood, entre vários outros. O Uber, quando acabar essa pandemia, isso não me interpretem mal, isso não é emprego, não é garantia de nada, mas é uma alternativa, sim, de conseguir sobreviver, conseguir algum tipo de renda, até você conseguir se colocar em alguma coisa mais estável, mais segura. Então, a gente pode usar esse tipo de ferramenta, esse tipo de situação, para se reinventar, se reerguer. E existem oportunidades e a gente tem que procurar, tem que se planejar para ver o que é possível a gente conseguir fazer, né? Espero ter respondido a sua pergunta. Bacana, Caio. Bom, falando em aplicativos, né, você falou a questão de aplicativos até para ter uma renda extra e tal, mas em relação ao planejamento em si,
Tem algum aplicativo que você indica na parte financeira, na parte do planejamento diário das pessoas, para o pessoal ter aí para se organizar melhor? Tem vários aplicativos de planejamento orçamentário, finanças pessoais, controle de gastos. Tem alguns aplicativos para celular que controla toda a sua atividade econômica, sabendo o que sai da sua conta, o que você compra, aonde você compra, o que você compra. E ele te indica, ele faz um mapa de todo o seu perfil de consumo, né? Sabendo o que você pode gastar, economizar, o que você pode se planejar como financiamento de imóvel, de veículo, qualquer tipo dessa situação. O nome propriamente dito, eu vou ficar te devendo aqui agora, mas eu sei da existência desse aplicativo, sim. Fora esse aplicativo que me fugiu o nome, eu não vou me recordar agora, próprias planilhas que estão disponíveis na internet aí, com fácil acesso ao Google, podem ajudar a você se planejar financeiramente, né? Te dar um norte e ajudar nessa situação, sim. As boas e velhas planilhas, ou um bom e velho caderninho, né? Sempre são... Funciona, caderninho também. Para ajudar nesse processo. Bom, parece que o pessoal não tem mais nenhuma questão. Eu acho que um ponto extremamente importante para a gente pensar, né, e que às vezes quando a gente fala de planejamento, e ficou claro na sua fala, é que às vezes a gente fala em planejamento e só pensa nesse tipo de questão, na questão econômica, administrativa, no viés econômico, digamos assim, né? Mas que planejamento é algo para o dia a dia da gente, para todas as atividades. É extremamente importante pensar nesse sentido, como você colocou. Então, a gente precisa planejar a família, precisa planejar o dia a dia, né, a alimentação, o exercício e etc. Então, o planejamento é um recurso que, na minha visão, ele traz uma qualidade de vida, né? Ele pode contribuir muito para a qualidade de vida das pessoas, porque você deixa de fazer as coisas aleatoriamente e tem a oportunidade de fazer melhor, né? De ganhar tempo com coisas que lhes são mais agradáveis e etc. Sem dúvida, o planejamento e o seu orçamento financeiro estão diretamente ligados à qualidade de vida, sim, porque se você não souber o seu tamanho, saber exatamente o quanto você ganha, exatamente o quanto você tem no banco, você acaba usando o seu orçamento de forma equivocada. E você genérico nessa forma. Muita gente, o brasileiro de forma geral, não está acostumado com estabilidade econômica e crédito. Isso é muito recente na nossa história. A gente foi ter essa situação a partir do Plano Real, né? E com isso, financiamento também ficou muito... É algo muito recente para muita gente. Antigamente, nos anos 90, era muito difícil você ter acesso a adquirir um veículo, um carro, por exemplo. As pessoas não tinham muito costume não era muito fácil adquirir esse tipo de bem. E a partir dos anos 2000, essa situação começou a ficar mais corriqueira. O crédito ficou mais acessível para muita gente e sim, as pessoas começaram a ter acesso a consumir o veículo, né? A ter um veículo.
Porém, você não se planejar acarreta na seguinte situação. Muita gente se olhava simplesmente a prestação do carro. Eu consigo pagar a minha prestação e pagar meu carro. Só que, não se planejando, ele esquece que tem impostos, ele esquece que tem combustível, ele esquece que tem manutenção desse veículo, ele esquece que ele tem outros gastos pessoais, ele esquece que tem moradia, alimentação, entre outras coisas. Então, você dedicar grande parte do seu orçamento para determinada coisa e não se planejar, não ver o gasto como um todo e simplesmente a ponta do iceberg, é um caminho para dar muito errado. Você pode acabar tendo que vender o carro para conseguir seguir em frente. E tem gente que, infelizmente, aprende a se planejar de maneira dolorida, né? Nesse caso, é uma maneira dolorida de aprendizado. Mas a gente também tem que se acostumar e aprender com os erros a partir do momento que você passa por uma situação dessa, se conhecer, voltar ao início da nossa apresentação, né? Se conhecer, saber o tamanho da sua perna, saber o que você pode consumir sem te afetar. O seu perfil de consumo não pode te onerar, não pode custar a sua qualidade de vida. Você precisa ter uma situação equilibrada que você contemple todas as áreas da sua vida. Educação, cultura, lazer, alimentação, transporte, saúde, tudo isso tem que estar contemplado no seu orçamento mensal, né? Uma viagem, algo prazeroso, que seja. Você se planejando, consegue executar o que você quiser, né? O mais importante disso tudo é se conhecer, tá? É saber o que você... o seu tamanho, o que você pode ou não. Tem um estudo muito... um estudo não, uma reportagem que eu li muitos anos atrás, que é meio... em forma de se imaginar, é meio contraditória, mas eu me lembro de ler uma reportagem que uma pessoa que consegue uma promoção no emprego, que passa de gerente para diretor de uma empresa, que vai ganhar muito mais, embora essa pessoa vá conseguir ganhar, vai ter um rendimento maior, vai ter um salário maior, essa pessoa se endivida muito mais. Aí a gente pensa, mas como? Essa pessoa está tendo uma maior renda, está tendo um maior rendimento, está mais feliz. Aí você vê, exatamente por causa disso. Ele mudou de nível social, ele mudou o networking dele. Se ele frequentava um tipo de clube, ele vai querer frequentar outro. Se ele tinha uma casa em determinado bairro, com mais renda, ele vai querer uma casa melhor, ele vai querer um carro melhor, ele vai querer colocar os filhos numa escola melhor, e assim por diante. Então, embora ele se conheça, ele consiga honrar com esse endividamento, tá? Ele não vai se onerar com isso, ele vai conseguir honrar tudo que ele se propõe, mas sim, ele se endivida para conseguir esses objetivos, né? Ao ponto que uma pessoa que segue esse status ao longo do tempo não vai ter esses gastos que esse recém-chegado, digamos assim, vai ter, né? Bacana, Caio, muito legal. Bom, pessoal, então é aproveitar, né, o conhecimento que o Caio está passando para a gente como um gancho também para buscar mais conhecimento. A internet tem inúmeras possibilidades de informações sobre a área de planejamento.
os aplicativos que a gente falou, né? Então, são muitas possibilidades para vocês pôr em prática, né? O planejamento para a vida de vocês. Bom, eu quero agradecer o Caio, foi muito bom te ouvir, saber um pouco mais sobre essa temática. Gostaria de agradecer também as nossas intérpretes que participaram da atividade de hoje e convidar a todos vocês para continuarem acompanhando o projeto, né? No início aí eu já mandei para vocês a sequência da nossa programação, nós temos palestras até na sexta-feira, então continue acompanhando aí com a gente. Caio, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Israel, por me ajudar aqui nessa empreitada. Isso aqui tudo foi novo para mim, estava apreensivo, né? Mas, de forma geral, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído com alguma coisa para cada um de vocês. Obrigado. Sem sombra de dúvidas. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado a todos vocês. E até amanhã. Obrigado.